Um debate, um plebiscito, uma constituinte específica sobre a reforma política. Ao fazer essas propostas, nesta segunda-feira, a presidente Dilma conseguiu imediatamente parte do que pretendia. Uma intensa discussão entre juristas, professores, jornalistas e principalmente entre lideranças no Congresso e ministros do Supremo. A dúvida: nossa Constituição permite ser reformada por uma Assembleia convocada para mudar apenas um de seus capítulos? Um não categórico é a resposta dos que defendem o rigor na interpretação da nossa Carta. Ela não inclui qualquer dispositivo que permita uma constituinte exclusiva, paralela. É possível, sim, dizem os que consideram que as normas constitucionais não podem ser uma camisa de força, a impedir que se façam as mudanças que o Congresso se recusa a enfrentar. Ao longo desta terça-feira, notas oficiais e encontros no Palácio sugeriam que a presidente Dilma recuava da proposta. Agora, ela estaria em busca de mecanismos para atrair a participação popular no processo e, ao mesmo tempo, pressionar o Congresso a tratar da reforma política. Por isso, foi confirmado: vai ter, sim, plebiscito. O apoio à sua tese de participação do povo veio no fim da tarde, depois de um encontro entre a presidente Dilma e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Para o ministro Joaquim Barbosa, a sociedade brasileira quer mudanças e o debate jurídico sobre como fazer isso não é relevante para as pessoas. E duvidando que reformas constitucionais pelas regras atuais sejam viáveis, foi mais longe. Abre aspas. Nós temos no país uma crise de legitimidade. Precisamos de medidas para superá-la. Fecha aspas. Para falar sobre as propostas da presidente Dilma, recebemos hoje 2 constitucionalistas. José Afonso da Silva, professor aposentado da Faculdade de Direito da USP, e Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas. Sejam muito bem-vindos. Essa ideia da presidente Dilma de propor uma Assembleia, uma constituinte exclusiva para tratar um determinado tema, não é nova. Ela apareceu no governo Fernando Henrique, ela apareceu no governo Lula e apareceu agora. Aí ela enfrenta de cara a resistência dos chefes dos outros poderes e também da UAB. Que argumentos ela deve ter usado, além daqueles que o ministro Mercadante disse na entrevista, de que não há tempo hábil para uma constituinte exclusiva, para ter desistido da ideia? Bom, eu acho que ela percebeu, pela reação, pelo menos dos meios jurídicos em geral, contra a ideia. E certamente alguém deve ter dito a ela dos riscos de uma Assembleia. Foi o vice-presidente Michel Temer. Pois é, dos riscos de uma Assembleia Constituinte, qualquer que seja, porque você pode querer uma Constituinte específica para fazer isto, mas quando ela se instala, ela é soberana, ela faz o que ela quiser. E poderia levar até alterações da Constituição, poderia até fazer nova Constituição. Mas poderia especialmente levar a alterações da Constituição, possivelmente retirando dela precisamente aquilo que lhe dá uma essência popular hoje. Os direitos sociais, o direito à saúde, direito à educação, meio ambiente, direitos dos índios, tudo isso entraria em questão. Poderia cair. Poderia cair porque são temas muito sensíveis a certa elite que, por certo, faria tudo para impedir ou modificar. Para modificar esses temas. Mas, ao mesmo tempo, um dos argumentos mais fortes era o de que não existe essa possibilidade dentro da Constituição de que seja, digamos, convocada uma outra paralela. Não existe protocolo para isso. Quer dizer, a Constituição tem uma forma de ser reformada que é por intermédio de emendas. Né? Isso nos deixa muito tranquilo porque as emendas têm uma série de limitações, sejam processuais, sejam elas substantivas. Tem uma série de partes da Constituição que não podem ser objeto de mudança, como os direitos fundamentais, a própria democracia, a separação de poderes. Né? Então o que ela quis fazer foi criar uma coisa que não está presente na Constituição. Pergunta: isto pode ser feito? Evidente. Porque o poder constituinte, que o soberano, dono do poder constituinte é o povo. Então o povo pode
sempre fazer uma nova Constituição. É evidente para você, mas há muita controvérsia. Agora, não, é evidente, quer dizer, quando a Constituição de 69 foi-se lá, fez-se uma emenda a ela e convocou-se o poder constituinte. Isso é um fato político, é um ato político. Agora, é um ato político de grande insensatez. Porque ao criar uma Constituinte, como o professor José Afonso falou, e eu concordo integralmente com ele, você tira a tampa da garrafa, o gênio sai. E aí o que ele vai fazer, as lambanças que ele vai fazer, nós não sabemos. Então, mas ele já assinou que discorda da possibilidade sequer. Sim, isso talvez. Discorda que a Constituição não permite. Isso, seria um ato de ruptura constitucional. Não existe ruptura constitucional para convocar Constituinte alguma. E nem por via de um plebiscito, porque, primeiro que não há um plebiscito previsto para isso. O Congresso teria que emendar a Constituição para isso, porque não existe no sistema plebiscito constitucional. Então, teria que criar um tipo de plebiscito constitucional para que se convocasse esse plebiscito para autorizar a convocação de uma Assembleia Constituinte. Olha, esse problema da Assembleia Constituinte exclusiva, não no sentido que está pondo agora, mas exclusiva durante a Constituinte de 87, foi muito discutido, mas a Assembleia Constituinte exclusiva, então, era apenas uma Assembleia que tivesse por objetivo apenas fazer a Constituição, não podendo legislar a legislação. Isso que era exclusivo. Não para fazer isso ou aquilo. Específica para um determinado ponto. Mas o plebiscito entrou na nossa conversa porque ele está aqui esperando mesmo para chegar, porque todas as informações são de que a presidente Dilma faz questão de que haja uma convocação popular, uma participação popular, talvez para pressionar o Congresso que resistiu até aqui a fazer reforma, talvez porque para chamar essas pessoas que estão na rua se manifestando contra os sistemas partidários e os próprios partidos. Eu pergunto, qual é o rito da convocação do plebiscito? Ele tem eficácia para isso que a presidente Dilma quer agora? Sim. Veja, ele é convocado pelo Congresso, e o Congresso, então, vai estabelecer uma série de perguntas que a população vai responder. Queremos o voto distrital ou voto proporcional. E, a partir das respostas, ela deveria fazer a reforma. Me parece que também isso é algo insensato. Quer dizer, o que deveria ser feito agora é a presidente encaminhar ao Congresso uma proposta de reforma, e lá já há várias, ou seja, colocar a sua liderança para levar a cabo uma reforma que seja democratizante, que seja sensata, e aí submeter ao referendo. Ou seja, perguntar para a população, isso que nós fizemos, está de acordo? Vocês estão de acordo? Porque há uma complexidade tão grande, você teria que fazer uma bateria de perguntas muito grande, e isso inviabilizaria, ao meu ver, o plebiscito. Então, eu particularmente acho que agora a pressão tem que ser sobre o Congresso para que ele produza uma reforma satisfatória, que atenda a população e depois submeta a referendo. Esse é um outro problema, porque ainda não se está, apesar de se discutir muito reforma política, ainda não está definido exatamente o que se quer. Há muitos pontos controvertidos. Sabe-se se quer alguma reforma do sistema partidário, especialmente para coibir a fragmentação e a pluripartidarismo que está aí. Nós sabemos que o mecanismo adequado seria a cláusula de barreira, mas o Supremo acabou declarando inconstitucional a cláusula de barreira prevista na legislação. Então precisa de uma emenda constitucional para pôr cláusula de barreira. Isso é um absurdo, né? Essa falta de diálogo. Mas o ministro Joaquim Barbosa disse hoje, durante o seu pronunciamento, entrevista, que ele considera que é impossível reformar a política sem emendar a Constituição em vários pontos. Ela tem que ser, essa reforma tem que ser constitucional, não é apenas de lei, né? Dependendo do que se quer, sim. Por exemplo, se quer o sistema eleitoral, se quer o sistema distrital, majoritário, tem que ser aí precisa de uma emenda constitucional, porque a Constituição estabelece o sistema proporcional. Agora, se quer
o sistema misto chamado alemão, o sistema misto chamado alemão, na verdade, é um sistema proporcional. Ele tem natureza de sistema... Com lista e com distrital, não é? Com lista e distrital. Mas o que domina é o sistema proporcional. Então, por aí, não precisaria mudar a Constituição, porque se poderia fazer por lei. Mas todos aqueles temas que deram controvérsia grande no Supremo, como foi? Alianças verticais, ou seja, partidos que se coligam para a presidência têm que se coligar também nos estados, e que depois caiu foi aprovado no Congresso, caiu no Judiciário, não foi? Isso é. Cláusulas de barreira para partidos pequenos, tem que ter um mínimo de votos para poder ter acesso a horário de televisão e fundo partidário. Então, veja, o João Mangabeira, o velho político, dizia o seguinte, que na Primeira República o órgão que mais falhou foi o Supremo. Né? Eu acho que nessa república que estamos vivendo, de 88 para cá, isso não é verdade. O Supremo tem se conduzido muito bem, tem levado a cabo vários avanços, etc. Agora, no que diz respeito à reforma política, o Supremo, sem dúvida nenhuma, falhou demais. Por quê? Porque tudo aquilo que foi feito pelo Parlamento, e nós sabemos quanto é difícil fazer uma reforma política pelo Parlamento, porque o Parlamento é fruto de regras políticas. Aqueles que estão lá foram eleitos por aquele sistema, então eles não têm nenhum incentivo para mudá-los, né? Mas, por exemplo, em 97 nós fizemos uma reforma que iria ter um impacto fabuloso sobre a redução do número de partidos, ia reduzir os partidos e, portanto, acabar em grande medida com essa coisa de partido de aluguel, essa loucura que nós temos dentro do Parlamento, que dificulta a governabilidade do país. E no horário eleitoral, que dificulta a escolha do candidato. E foi feito de uma forma muito difícil, todos nós sabemos, e ela entraria em vigor 10 anos depois, ou seja, para que desse tempo do sistema se acomodar. E não é que no momento em que ela entra em vigor, o Supremo declara inconstitucional, que é isso que o professor Zé Afonso está falando. Então, na realidade, o que nós precisamos é, agora, o Congresso perceber que existe uma espada sobre o seu pescoço, ou seja, a população está absolutamente insatisfeita com o sistema político, e, portanto, ele correr e fazer uma reforma sensata. E aí, o Supremo também precisa se abster de ficar interferindo. Ele não tem legitimidade para ser o autor da reforma. O autor tem que ser o cidadão por intermédio de seus representantes. Eu acho que é isso. O Supremo também tem que tirar um pouco o pé do acelerador, porque senão ele vai atrapalhar a negociação. É evidente que a presidente Dilma está muito pressionada, porque diante das manifestações na rua, da pressão e da insatisfação com a forma como a política está acontecendo no Brasil, a famosa crise da representatividade, ela quer apresentar um resultado rápido. Então a informação que temos é de que ela já quer fazer esse plebiscito em agosto, precedido de 15 dias de campanha política no ar. Quer dizer, é possível, isso é viável, dá tempo. Bom, chegaremos a algum lugar com isso? É muito difícil, eu acho o tempo muito curto para isso, porque o Congresso ela tem que pedir ao Congresso para convocar e dizer o que ela quer. Então ela tem que mandar para o Congresso um pedido, não é nem um projeto, porque ela não pode fazer isso. Ela só vai pedir para o Congresso indicar o que ela quer. E o Congresso vai verificar se faz ou não faz como ela quer, ou se faz de outro modo. Mas se o Congresso fizer rápido, que vem aqui o recesso também, né? Aqui logo parece que já está suspenso, o senador Renan Calheiros suspendeu o recesso. Já suspendeu o recesso? Suspendeu. Então vai convocar uma extraordinária. Tá bom. Então é possível que faça. Em geral, o poder pressionado trabalha, né? Quando ele se pressiona, ele produz. Mas será que agora, tem tempo de esclarecer o suficiente a ponto de fazer uma boa reforma? É muito complicado. Mas tem que pedir ao Superior Tribunal Eleitoral a organização do plebiscito. Isso não se faz de uma hora para outra. Apesar de que já está experiente, né? Já é experiente com as eleições, ele tem condições de fazer isso com certa rapidez. Mas um plebiscito exige um pouco mais, porque... a ideia do vice-presidente Michel Temer era que o Executivo elaborasse um esboço de reforma política
que encaminharia então ao Congresso, que veria lá todos os projetos que tem e o que é possível, dele se fizesse então um projeto de reforma. Isso. E então iria se consultar a população. Não parece uma tarefa muito complexa que nós aguardamos? É uma tarefa muito complexa. E depois, que tipo de pergunta você vai fazer à população? Quantas perguntas você vai fazer? Quanto tempo você precisa para que as pessoas possam tomar a decisão e bem informada? Veja, não é tomar uma decisão qualquer, porque você pode piorar o sistema político. Né? Então, o que você tem... E uma pergunta, ela está associada a outra. Então, você não pode ter um tipo de sistema eleitoral e um outro tipo de sistema político. As coisas são combinadas. Então, eu acho que o Congresso tem que ter a coragem, a responsabilidade de fazer uma reforma. Aliás, isso me lembra que durante a Constituição de 88 se diz que o sistema que foi organizado ali é porque havia uma expectativa de que o plebiscito acabasse aprovando o parlamentarismo e não aprovou o plebiscito, acabou aprovando o presidencialismo. Então nós teríamos, digamos, um instrumento político congressual parlamentarista para um regime presidencialista, e essa é uma das razões das incompatibilidades. Você concorda com essa crítica? O que tem na Constituição de 88 que atrapalha a representatividade? Pois é, essa é uma discussão, porque qualquer reforma política tem que levar em consideração duas exigências: a governabilidade e a representatividade. Então, se você quer o sistema eleitoral mais favorável à governabilidade, é o sistema distrital puro, que é complicado num país grande como o Brasil. Você tem, por exemplo, a Amazônia, tem 8 deputados federais. Você tem que dividir a Amazônia em 4 distritos. Como é que você vai fazer a homogeneidade de distritos ali? E mais, tem que ter 2 tipos de distritos, porque tem que ter também distritos para os deputados estaduais. Então são 2 tipos, que são em número maior do que para a Câmara dos Deputados. Bem, além do mais, você tem outro tipo de... se isso beneficia a governabilidade, não beneficia tanto a representatividade. Por outro lado, o sistema de representação proporcional beneficia a representatividade, mas não tanto a governabilidade, porque veja como especialmente num sistema de muitos partidos, de fragmentação partidária e de indisciplina partidária, como se tem aqui, a gente sabe como é torturante para o presidente da República as negociações para aprovar coisas de interesse de todos. Por outro lado, a governabilidade também está muito em xeque, porque esse sistema que temos hoje garante, ou pelo menos essa circunstância, garante a presidente Dilma 80% da bancada dos parlamentares, e ela não consegue fazer reformas com 3/5 dos votos. Quer dizer, tem algo que também não funciona para o governo. Tem um problema central, é o seguinte: essa caixa de ferramentas que nós usamos hoje para a política é uma caixa de ferramentas montada no século XVIII. Ou seja, parlamento, voto, representação. E nos últimos 200 anos ela funcionou razoavelmente bem. Agora nós temos uma revolução da informação. E as pessoas conseguem participar de uma forma que há 200 anos atrás não era possível. Quer dizer, quando você fez a Constituição Americana, o fulano tinha que sair de cavalo lá da Virgínia ou de Nova York para se encontrar num ponto. Hoje as pessoas sabem. Então, veja, eu acho que nós temos uma possibilidade de ouro agora para começar a ampliar as ferramentas da democracia. E isso deveria começar no município. Nós temos uma crise que é uma crise urbana, dos serviços urbanos. Eu acho que seria fundamental... Quer dizer, ao invés de ficarmos só nessa discussão binária que nós temos, é proporcional, é voto distrital, que nós alargássemos e começássemos pelos municípios. É possível fazer uma experiência hoje mais perto de casa, né? Liberar para que os municípios fizessem constituintes municipais e nós pudéssemos, por exemplo, ter aí sim democracia direta, via plebiscito, referendo eletrônico, para resolvermos, afinal, a tarifa do ônibus vai ser 0, não vai ser 0. Ou estatiza, municipaliza o ônibus. Então eu acho que nós temos hoje que aproveitar, e essa garotada que está aí, para construir um novo horizonte institucional.
E em relação ao Parlamento Nacional, ir fazendo as reformas devagarinho. Nós não temos uma solução para a representação nacional perfeita. Agora, para o problema das grandes metrópoles, nós temos sim outras alternativas e deveríamos ousar. E esse é o momento para ousar. Agora, nós temos problemas locais aqui, pela nossa maneira como nós nos organizamos ou desorganizamos, e há um problema mundial do que se refere à relação partidos e eleitores, representatividade e sociedade. Então não é só nosso aqui. O ministro Joaquim insistiu muito nesse ponto na entrevista. Eu pergunto, há alguma experiência no mundo constitucional e de reforma que esteja funcionando e que de fato tenha aproximado mais, no regime presidencialista, evidentemente, essa representatividade, o funcionamento do governo e a governabilidade? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Se esse problema da representatividade do parlamento é geral, acontece no mundo inteiro, todos apontam o mesmo problema, um divórcio, uma separação enorme entre eleitor e seu representante, alguma outra experiência no mundo que já tenha surtido um efeito que a gente pudesse replicar aqui? Ou faremos uma reforma que pode ser uma pioneira única no mundo inteiro? A Alemanha tem alguma experiência, né? Eu acho que ali parece que se equilibrou razoavelmente a representatividade com a governabilidade. Primeiro, ela tem... Através do voto distrital misto. Ela tem os mecanismos no seu parlamentarismo que permite que o parlamentarismo funcione, o que não ocorre na Itália, especialmente a Itália é mais instável. Lá não, o parlamentarismo com os mecanismos que se criaram ali funciona adequadamente. E criou o sistema eleitoral chamado sistema misto, que metade dos deputados são eleitos pelo voto de lista, e a outra metade por distritos. E os votos recolhidos depois fazem a proporcionalidade para dar um sistema, na verdade, proporcional. Isso dá representatividade e governabilidade com esse sistema. Agora, eu acho que no Brasil tem essa dificuldade de que se você fizer um misto, então nós vamos ter, por exemplo, na Amazônia, você vai ter que dividir criar 4 distritos. Isso é complicado, né? Uma coisa, eu acho que todas as grandes constituições, a sul-africana talvez seja a última grande constituição, foi feita antes da Revolução Tecnológica, né? E agora nós estamos tendo uma leva de novas constituições, a Tunísia inaugura, e o processo constituinte da Tunísia é absolutamente entusiasmante no sentido das assembleias populares, do uso dos mecanismos da tecnologia para congregar a ação política, né? Mas nós vamos ter que ver. Eu diria que hoje nós temos experiências muito positivas na Califórnia de aproximação do cidadão à tomada de decisão, quer dizer, o uso do plebiscito é muito frequente, eletrônico, né? E a Califórnia é um país de 60 milhões de pessoas, e a Suíça também é um exemplo muito peculiar, porque a Suíça, onde a sociedade está se aproximando cada vez mais do processo decisório. Acho que nós deveríamos começar a fazer isso no Brasil pelo âmbito municipal, e tem problemas que todo mundo sabe resolver, não são problemas que são mais complicados e que o parlamento ainda é uma ferramenta útil. Vamos ver então até onde vai essa ideia do plebiscito, se temos mesmo capacidade ou condição, ou é adequado lançar uma questão na rua em tão pouco tempo ou não. Está terminando? Sim, estou terminando, mas o senhor pode complementar. Não, eu ia só mencionar um tipo de sistema eleitoral que eu tenho proposto, que é votação distrital e eleição proporcional. Você divide em distritos, colhe, e portanto os candidatos estão ali, colhe os votos, e os votos colhidos por cada partido vão formar o quociente eleitoral, e daí ver quem foi eleito ou quem não foi eleito. Eu acho que tem uma discussão fascinante pela frente, Brasil, né? Que bom que ela está aberta. Muito obrigada, professores, pela participação aqui no Entre Aspas. Foi um prazer. E obrigada a você também, que acompanhou o programa até aqui. A gente volta na quinta-feira. Até lá.